assistia hoje noticiários, aqueles noticiários matinais na televisão, e uma das famosas comentaristas ficava dando as opiniões dela, né? Que na verdade é tudo palpite remunerado por alguém para que seja dado em rede nacional. E ela comentava sobre a possibilidade do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, estar reunido essa semana e decidir pelo aumento da taxa de juros. Porque a projeção de que a inflação de 2014 pode ser de 6%. E isso é terrível. Hã? Como é que é, cara? A inflação 6% nesse ano é horrível. Lá em 2002, quando era 12,6%, o juro 20 e tantos por cento ao ano, nenhum problema. Não resolveu o problema naquela época? Ah, mas espera um pouquinho. Agora a receita desses economistas é juros elevados, aí reduz o crédito, as pessoas tomam menos crédito. Se tomam menos crédito, consomem menos. Se tem menos consumo, as indústrias produzem menos, porque a oferta de produtos vai ser maior do que a procura. Ah, então a inflação cai. Ou seja, inflação para segurar, desemprego, juros altos, recessão. Essa é a receita dos pitbulls da economia nacional que escrevem no Globo, na Veja, na Folha de São Paulo e no Estadão. Eles querem porque querem jogar o Brasil numa recessão, ano eleitoral, né? Então tem que estar numa recessão isso aqui. Eu já ouvi uma ocasião, em termos eleitorais, dentro de um clube de futebol, um grupinho dizer que eles tinham que aproveitar a derrota. Tinha terminado o primeiro tempo, 1-0 para o adversário, e eles dizendo que teriam que aproveitar a derrota, eleitoralmente falando. No segundo tempo, o clube que estava sendo derrotado virou para 2-1. Sumiram. Na medida em que os gols foram acontecendo, eles foram desaparecendo. Acho que vai acontecer a mesma coisa esse ano. Esses profetas do Apocalipse estão a serviço da politicagem rasteira que fazem os donos do Brasil, porque eles precisam controlar mais do que já controlam essa nação. Por isso que fazem isso. Olho vivo, que cavalo não desce escada, dizia o Ibrahim Suede. Ontem à noite, 10 viaturas da Brigada Militar novas queimaram em Porto Alegre. Aí hoje eu vi entrevistas do comandante da Brigada Militar, de não sei o quê, eles não têm certeza de que o incêndio foi criminoso. Ah, sim. É normal, assim, uma coisa bem normal, combustão espontânea de veículos. Você tem um veículo parado lá, 0 quilômetro, novinho, nem combustível tem, aí uma combustão espontânea incendeia veículos novos, de algo em torno de R$90 mil, caminhonetes Nissan Frontier. A dúvida se foi criminoso. Dúvida só dele, porque qualquer pessoa que viu o noticiário hoje tem certeza absoluta que isto foi criminoso. Aliás, o vandalismo com as propriedades públicas e privadas campeiam soltas por aí, e ainda tem gente na internet que repassa essas imundícies que esses não vai ter Copa fazem. Eles fazem qualquer negócio para sacramentar a desgraça nesse país. Eles querem acabar com o Brasil, pelo jeito, de uma vez por todas. Que coisa lamentável. E eles ainda arrumam inocentes úteis para dar curso a esse tipo de coisa que eles estão organizando e estão programando. Meu Deus do céu. Vocês querem boas maneiras. Eu aprendi muito cedo lá, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, algumas coisas básicas da convivência humana. Uma delas não era urinar em público. Pois a coisa que mais tem se visto ultimamente nas estradas é uns imbecis parando seus carros no acostamento e, sem a menor cerimônia, urinando na beira da estrada. Domingo eu fui a Caxias do Sul e, bem próximo a Farroupilha, tem um lugar à esquerda que vendem uva, etc. Tal, o cara estava parado no lado do carro, assim, mas visivelmente, urinando, um trânsito intenso. Aí eu leio,
hoje pela manhã, que no Rio de Janeiro mais de 140 pessoas foram multadas, notificadas por estarem urinando em público. Mas por que só lá, aqui, esses porcos, esses incivilizados continuam fazendo isso? Pô, para. E o detalhe, estava a menos de 150 metros de um posto de gasolina. Era só ter ido até o posto, pedir onde tem um banheiro no posto, um sanitário, e feito urinado lá. Não, mas sabe a família, que uma vez era a célula máter da sociedade, hoje a família, pelo que se vê, a maioria forma esse tipo de gente aí, que para na beira da estrada, sem cerimônia sai e urina ali, e dane-se quem estiver passando, se tem criança, se tem adulto, etc. Tal. Pô, sanitário é uma das coisas mais elementares, mais básicas que tem qualquer ser humano que não viva na floresta, não seja selvagem. Pois é, lamentável. Ontem o Jefferson, aquele, sabe o Jefferson? Aquele que denunciou lá, começou com a história do mensalão, ele foi pego lá naquela história dos Correios recebendo dinheiro, recebeu o dinheiro do PT, 4 milhões, porque... Como? Se é novidade isso? Ah, sim, 2003, 2004, 2005, inventaram a roda. Inventaram partidos políticos cooptando outros partidos políticos através de dinheiro. Quem tinha mais chance de arrecadar dinheiro junto aos donos do Brasil? O PT ou o PTB do Roberto Jefferson? Obviamente, o PT. Como agora o PSDB, o DEM, mas enfim, se alia e recebe verbas dos partidos que têm chances eleitorais. O PTB se aliou ao PT e recebeu dinheiro para as campanhas políticas. A origem do dinheiro, até hoje, estão discutindo lá se a Visanet é pública, é privada. Obviamente é privada, até os pombos aqui da Marechal Deodoro sabem. Mas, enfim, o Roberto Jefferson, está confundindo um cara desse com Tomás Jefferson. Meu Deus, bom, enfim. Foi preso ontem. Foi preso. O último a ser preso. Não, o último não, tem o Pisolato, que está lá fora do país, que para bobo ele não serve, né? Os direitos constitucionais dele foram violados, e ele não ficou esperando para ver o que ia acontecer. Se mandou. Por quê? Porque a chance dele de se defender aqui era menos que zero. Então ele fugiu. Então falta ele. Agora, então, vamos nos dedicar à roubalheira dos demotucanalhas no Brasil. São Paulo, o trem de São Paulo, o mensalão do PSDB lá de Minas Gerais. Quem sabe retome lá as investigações com o Perillo, do Demóstenes Torres, lá em Brasília, Jaqueline Roriz, aquela coisa toda. Quem sabe isso seja desengavetado e nós coloquemos na cadeia também os membros de outros partidos que roubam o Brasil, roubaram e continuam roubando. Estou levando fé, que agora vai, hein? Agora vai. Nós vamos pegar o pessoal da internet, que não é seletivo, não é meio honesto, vai dar força a isso aí, cobrando lá do Reizinho, do Joaquinzão lá do Supremo, que ele dê curso, dê sequência, e que os demais ladrões desse país também sejam presos, antes que prescreva os seus crimes. Que, pelo jeito, estão dando um jeito de que isso aconteça, quem sabe, né? Ontem à noite, na Câmara de Vereadores, José Ernesto Morgan Ouro participou, falando sobre aquilo que ele faz há muito tempo, que é presidente do Conselho das Execuções Penais de Bento Gonçalves, falando sobre o presídio, contou uma história lá, muito interessante, por sinal. Ele vai estar aqui comigo amanhã para falar sobre isso e muito mais coisa do que ele falou na Câmara ontem. Não perca amanhã aqui o José Ernesto Ouro, um empresário de Bento, um juiz de paz aqui de Bento, que vai falar sobre o porquê nós perdemos o presídio e quais são as chances que nós temos de tê-lo novamente. Pois é. Hoje o Grêmio joga contra o Atlético Nacional de Medellín na Arena, 10 da noite. Jogo tarde, eu sei, é chato, tá? Mas é melhor ter um jogo às 10 horas do que não ter jogo da Libertadores. Né? Eu prefiro que o meu time jogue às 10 da noite na Libertadores do que ele esteja de folga.
Então o Grêmio joga hoje contra o Atlético, um jogo complicadíssimo, não vai ser fácil. Olha, eu tenho sérias dúvidas que o Grêmio realmente consiga vencer aquele time do Atlético Nacional, e o que eu já vi jogar contra o Newell's Boys, naquele jogo de abertura lá dessa chave da Libertadores. É jogo para torcer e sofrer. Quem sabe o Grêmio consiga vencer o Atlético Nacional e aí ficar numa posição de possibilidade de classificação na Libertadores. Acho que vai ser complicado, mas pode, claro que pode, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela sua atenção, telespectador. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br